Mano, nunca fui de acreditar nessas paradas de assombração, mas o que aconteceu comigo naquela casa, só de lembrar me dá um frio na espinha. Se você acha que essas histórias de casa amaldiçoada são só lenda, então se segura, porque o que eu vi naquela noite foi real demais. Meu nome é João, e eu morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. Daquelas que todo mundo conhece todo mundo, sabe? E toda cidade pequena tem sua lenda macabra. A nossa era a tal Casa do Fim da Estrada. Pensa num lugar caindo aos pedaços, cercado de mato alto, com um silêncio estranho, quase como se o tempo parasse ali. Os mais velhos diziam que o diabo morava naquela casa e que quem entrava não saía o mesmo. Mas, pra gente que cresceu ouvindo isso, não passava de papo furado para assustar criança. Até o dia que eu e meus amigos decidimos pagar para ver. Era uma sexta à noite, todo mundo de boa, jogando conversa fora e bebendo umas latinhas. Aí o Pedro, sempre o mais doido, soltou: "E se a gente passar a noite na casa?" Na hora a gente riu. Mas aí veio aquele papo de duvido. "Tá com medo, João?" Mano, no álcool e na provocação, ninguém quer ser o frouxo. E lá fomos nós, Pedro, Mariana, Lucas e eu, enfrentar a tal casa. Era quase meia-noite quando chegamos lá. A casa era pior do que eu lembrava. Telhado afundado, paredes rachadas, uma porta torta que parecia estar ali só por costume. O silêncio era pesado. Sabe quando parece que o ar fica denso? Pois é. Pedro, cheio de coragem ou burrice, chutou a porta, que se abriu com um rangido. A casa estava escura e cheirava a podridão. Entramos com lanternas nas mãos, tentando agir como se não estivéssemos cagando de medo. As paredes tinham uns símbolos estranhos, como desenhos antigos, meio demoníacos. Alguém com muito tempo livre fez isso. Brinquei, tentando quebrar o clima. Ninguém riu. Nos acomodamos na sala, acendemos umas velas e nos sentamos em círculo. A ideia era só passar a noite lá, contar umas histórias de terror e provar que não tinha nada demais. Mas aí as coisas começaram a dar errado. Começou com um barulho no andar de cima. Sabe aquele som de algo se arrastando? Tipo pés descalços, lentos, arranhando a madeira. "Deve ser um rato", Mariana cochichou. Só que os passos eram muito pesados para um rato. O som foi parando devagar até que... pá! Algo bateu com força numa porta. Todo mundo ficou paralisado. Pedro, que não podia perder a pose, pegou a lanterna e foi investigar. Ele entrou num dos quartos e a porta se fechou sozinha. Deu 1 minuto, 2, nada. Aí ele voltou. Só que não era mais ele. Pedro estava com uma cara vazia, pálida, os olhos negros, sem expressão. Ele sorriu de um jeito que nunca vi na vida e sussurrou: "A casa tá viva." Na mesma hora as velas se apagaram, a sala ficou escura e o caos começou. A gente ouvia sussurros, vozes que pareciam vir de todos os lados, falando uma língua que eu não entendia. Mariana gritava, Lucas tropeçou no chão e desmaiou. Eu fiquei paralisado, sentindo uma coisa fria tocando meu ombro. A presença era real. Era como se a casa tivesse olhos, como se ela estivesse nos vendo. Pedro, ou o que tinha se apoderado dele, começou a andar na minha direção. A voz dele não era mais a mesma. Era grossa, distorcida. "A morte é só o começo, João. Você nunca mais vai sair daqui." Eu não sei de onde tirei forças, mas comecei a correr. A porta da frente, que estava fechada, se abriu sozinha, como se a casa tivesse decidido me deixar ir. Corri sem olhar para trás. Só parei quando o sol começou a nascer. Quando voltei com a polícia, não encontraram nada. Nem Pedro, nem Lucas, nem Mariana. Nada além de poeira e silêncio. Até hoje, ninguém acredita em mim. Dizem que foi coisa da minha cabeça, um surto, sei lá. Mas eu sei o que vi. E de vez em quando, no meio da madrugada, eu ouço aquele sussurro familiar: "A morte é só o começo." Se você tiver coragem, a casa ainda está lá esperando. Mas um conselho: não vá. Porque uma vez que você pisa lá, a casa nunca mais te esquece. E aí, galera, o que acharam dessas histórias? Gostaram de mais um episódio de Pesadelos Não Contados? Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com os amigos. E se você tiver alguma história para contar,
Mande pra gente.